Paz do Senhor, irmãs. Aqui é Denise do Café com Jesus e as amigas. E para a honra, para a glória de Deus, irmãs, nós estamos iniciando esse primeiro dia de propósito. Irmãs, será um tempo de preparo, de quebrantamento, de cura, de libertação. Eu sei que grandes coisas fará e já está Deus fazendo por nós. Irmãs, todos os dias nós estaremos recebendo, como foi no dia de hoje, uma palavra, a palavra do nosso livro. Ali, irmãs, vai ter ali o propósito do dia e a mensagem do dia. E nós ali, eu e as amigas de Jesus, mulheres convidadas para esse tempo também, para estarem me ajudando nesse propósito, para que eu também pudesse estar recebendo da parte de Deus, estar sendo ministrada. Elas estarão, assim como eu também, fazendo outros áudios, ali trazendo reflexões, testemunhos, baseado naquilo que Deus falou através da palavra do dia. Então, irmãs, um áudio complementa o outro. Você precisa escutar o propósito do dia para depois escutar esse áudio, para nós estarmos fazendo ali tudo bem completo. Amém, irmãs? Esse áudio, irmãs, não tem o propósito de ser cansativo, de vocês estarem passando muito tempo, talvez um tempo até que venha atrapalhar o seu andamento do seu dia. Então é algo muito simples, mas é algo feito com muito temor, de todo o coração, de todas as nossas forças, não somente a minha, mas de todas as convidadas. Então peço que você abra o seu coração para estar recebendo a palavra que vem de Deus para nós, que primeiro passou por nós, também para a sua vida. Irmãs, nosso primeiro dia, ali no nosso propósito, o título é: que eu venha entender que seus planos não são os meus. Irmãs, nós estamos iniciando um ano e Deus falou comigo sobre alinhamento de visões. Nesse texto, como vocês leram, como vocês ouviram, eu tinha uma visão e o Senhor tinha outra. Eu tinha um plano e Deus tem e tinha outro. Eu quero estar lendo com vocês Atos, capítulo 9, irmãs, a partir do versículo 3, que diz assim: Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor Jesus: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Irmãs, eu quando leio essa palavra, sendo ministrada também por essa palavra, através dessa palavra, eu vejo que Paulo, ele tinha uma visão nesse tempo. Ele estava indo levar cartas a Damasco para as sinagogas, a fim de que ele encontrasse, irmãs, alguns daquela, abre aspas, seita. Ele estava em busca dos cristãos, irmãs, homens e mulheres, para conduzir presos a Jerusalém pela palavra. Se nós olharmos, Paulo não estava errado na sua visão. Ele estava fazendo tudo aquilo por amor e por temor a Deus. Mas a visão dele não estava alinhada com a visão do Pai. Quando vocês leram o texto de hoje, eu acredito que vocês também ali viram que a minha visão naquele contexto, na experiência que eu contei, também não era a visão do Pai para a minha vida, principalmente para a vida da minha filha. E assim, irmãs, ali também Joquebede. Joquebede, como nós lemos no texto, ali como nós entendemos um pouquinho a coragem que ela teve para entregar o seu filho, ela não entregou
Ela não confiou porque ela via algo. Ela confiou porque ela teve fé. E fé é ver as coisas que não são como se já fossem. Para nós iniciarmos esse propósito, irmãs, para nós estarmos alinhadas à vontade de Deus, talvez seja preciso hoje, assim como Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. E ali aquela visão totalmente terrena dele foi cegada pela luz de Deus. Talvez nesse dia Deus está nos chamando para que nós também venhamos ali tirar o foco das coisas que nós estamos vendo, dos nossos planos, das coisas que talvez com amor, com temor, nós estamos colocando toda a nossa força, todo o nosso empenho, todo o nosso foco. Talvez é a hora de nós pararmos ali, como fez Paulo. Ele não conseguiu mais caminhar, porque ele teve um encontro verdadeiro. Talvez é tempo hoje de nós pararmos um pouquinho e perguntarmos para o Senhor: Jesus, o que tu queres que eu veja? Jesus, qual o plano? Qual a situação que talvez eu estou me movendo tanto e eu não esteja enxergando claramente a tua vontade, o teu querer ou o teu plano? Irmãs, ali, outra coisa muito importante que eu aprendo com Paulo nesse encontro, tá? Nesse encontro, o que é? Paulo, ele fica cego. Ali diz, né, que aquele resplendor, aquela luz do céu, ele não conseguia mais enxergar. E Paulo ouve a voz de Jesus. E a primeira pergunta que Paulo diz, tá, irmãs? A primeira pergunta que Paulo faz para Jesus é: quem és, Senhor? Nós precisamos estar atentas, irmãs, a essa pergunta. Nós precisamos, em primeiro lugar, para iniciar esse ano, é estarmos conhecendo mais Jesus, é sermos íntimas de Jesus, é estarmos na presença de Jesus, não somente de ouvir falar testemunho dos outros, histórias dos outros, não, mas de nós estarmos com Ele, de nós ali como Paulo, ouvir quem é Ele se apresentar para nós, Ele falar conosco, Ele falar com a gente para depois Ele falar através da gente. Depois, irmãs, depois de relacionamento e intimidade, é que Jesus irá falar através de nós. Primeiro aqui Paulo precisou saber quem era Jesus. Depois, tá, irmãs? Depois que Jesus se apresentou, Paulo disse, versículo 6, Senhor, o que queres que eu faça? Irmãs, nós estamos num tempo que fazer está vindo antes de ser. Trabalhar para Jesus está vindo antes de conhecer Jesus. Paulo, ele primeiro conheceu Jesus. Ele ouviu a ordem de Jesus. Ele reconheceu a voz de Jesus, para depois ele fazer algo para Jesus. Esse tempo aqui que Paulo teve esse encontro maravilhoso com Jesus, irmãs, ele primeiro conheceu Jesus e depois ele foi lá ficar bem quietinho, orar e jejuar. Orar e jejuar antes da missão, ele precisou ter a visão. Eu tenho falado muito sobre isso. Não irão entender a missão quem não recebe a visão. Muitas vezes, talvez você está como eu estava ali, não entendendo o plano de Deus, lutando contra o plano de Deus, colocando a mão, mexendo com as minhas forças. Por quê, irmãs? Porque nós não paramos para ouvir a direção. Porque, em primeiro lugar, nós não oramos e jejuamos e ouvimos a direção do Mestre. Nós, muitas vezes envolvidas no ativismo religioso, ou até mesmo nesse desejo de servir, servir, fazer, nós não paramos para, em primeiro lugar, perguntar: Senhor, quem és tu? Esse é o chamado para hoje, irmãs. Talvez você está como eu estava,
com alguns planos, com alguma visão. Talvez uma visão muito boa. Quando eu leio o texto, irmãs, eu até dou risada, porque eu olho e eu leio e eu relembro e eu penso, a minha ideia era muito boa. Mas a ideia do Senhor, irmãs, é como a vontade dele, boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós não iremos cumprir a missão, porque nós não estamos recebendo toda a visão. Então, irmãos, o nosso propósito de hoje é que nós venhamos entender que os seus planos não são os meus, eles são maiores, melhores. Que nós venhamos entender que a visão de Deus não é a nossa. E que em nome de Jesus, antes de termos ali e querermos toda a direção, nós venhamos estar como Paulo. Nós não venhamos fazer ali como eu fiz mesmo no texto, ali tentar convencer, brigar, se frustrar, se cansar, irmãs, por não ter recebido uma direção em primeiro lugar do Pai. Por não ter primeiro perguntado, Senhor, qual é o seu plano? Amém, irmãs? Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós vamos te agradecer em primeiro lugar. Te agradecer, Senhor, por esse propósito. Eu te agradeço também pela vida de cada mulher que está me ouvindo, Deus, nesse momento. Te agradeço, Senhor, por cada coração disponível, por cada mulher, Deus, que ouviu esse chamado e obedeceu. Pai, eu venho orar no dia de hoje, Senhor, pedindo não somente para este dia, mas para este ano, Pai. Que nós venhamos entender, compreender e também, Pai, aceitarmos que os seus planos não são os nossos. Que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus. Deus, em nome de Jesus, nos dá essa confiança que o texto falou hoje. Que nós venhamos ser mulheres como Joquebedes, Deus, mulheres corajosas, ousadas, mulheres sábias, Deus, para criarmos homens segundo o teu coração, mulheres segundo o teu coração. Que nós sejamos mulheres ali, Deus, mães espirituais, como Joquebede foi, que ensinam, que instruem na palavra, mas que também, Deus, tem uma vida no altar, tem uma vida contigo, tem intimidade, confiança, coragem, sabem o Deus a quem servem, Deus. Pai, eu oro, Senhor, como foi a direção que o Senhor me deu para esse propósito no primeiro dia, Deus. Que nós venhamos, em primeiro lugar, te conhecer. Que nós venhamos, em primeiro lugar, ouvir a direção que vem de ti. Pai, que em nome de Jesus esse fazer, esse funcionar, esse trabalhar para ti, não venha ser substituído por te conhecer, Pai. Que nós venhamos, em primeiro lugar, pararmos para ouvir, para te conhecer, como Paulo ali, Deus, antes da missão, que vem o jejum, a oração, para nós não nos perdermos, para nós não estarmos, Deus, nos cansando, talvez em planos que nem são os do Senhor para nós, para a nossa vida, para a vida da nossa família. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, e o Senhor sabe que é o desejo do meu coração, e eu creio, Deus, que estão aqui mulheres comigo nesse propósito, com esse mesmo desejo, que nós possamos te conhecer não somente de ouvir falar, mas que, como Jó disse, Pai, nossos olhos te vejam, que nós possamos, como Paulo, também te ouvir, te sentir, ter direcionamento de ti, Senhor. Antes da missão, que venha, Senhor, o nosso relacionamento verdadeiro, íntimo e pessoal contigo. Esse é o nosso pedido, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nós não venhamos, Pai, ali como Paulo, cumprir uma missão que não é a sua. Fazer, Deus, coisas que não são da sua vontade por causa de uma cegueira espiritual ou uma cegueira religiosa. Pai, eu peço em nome de Jesus, alinha o nosso coração com o teu e nos dá a tua revelação, Pai. Que o Senhor nos mostre no dia de hoje, Pai,
Que áreas devemos entregar, porque não são nossas, porque não são da tua vontade. Quais os planos, Pai, que talvez nós estamos nos cansando, fazendo como Paulo ali, Pai, recalcitando contra os aguilhões. Quais os planos, Pai, que nós devemos deixar, entregar? Quais áreas, Pai, nós devemos aqui hoje começar a confiar, entregar para Ti? Também ter ali, Pai, os olhos de Joquebede, Deus, confiando que o Senhor cuidou até aqui, o Senhor continuará cuidando. Nos ajuda, Paizinho, ao nosso pedido. Seja conosco, Pai, ao nosso pedido. E nos mostra, Deus, como esses dois exemplos. Assim como o Senhor me mostrou no texto, Pai, na experiência que eu passei ali que nós lemos hoje. E assim como o Senhor fez com Paulo, Senhor, não desista de nós. Fala conosco, nos ajuda, Pai, e nos alinha, Senhor, ao centro da tua vontade. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, que Deus te abençoe. Que em nome de Jesus nós possamos continuar meditando nessa palavra ao longo do dia. E que em nome de Jesus nós venhamos entregar a Deus os nossos planos, os nossos Moisés, como eu coloquei no texto, e confiar. Que Deus te abençoe.